Graças a Deus, irmãos. Amém. Convido os irmãos para que abram as Bíblias de vocês no Evangelho de João, capítulo 6. E nós leremos os versos 25 até o verso 35. João, capítulo 6, os versos 35, dos versos 25 ao 35. Assim diz a palavra do Senhor. E tendo encontrado do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fardastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, confirmou com seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes de comer o pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai que vos dá. Porque o pão do céu é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, e o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Irmãos, para mim é uma honra, aqui é um privilégio, poder pregar na igreja o que minhas inspirações pregaram: Pastor Júlio, Pastor Marcelino, Pastor Rony, Ricardo, meu pai principalmente, que eu sempre vi pregar desde pequenininho lá em casa, em várias igrejas. E para mim é realmente um privilégio, é uma honra, é uma história para poder contar futuramente, para futuros filhos, para quem puder contar. E histórias servem para isso, para nos trazer memórias, mas principalmente para nos ensinar alguma lição. E com isso na cabeça, eu gostaria que os irmãos imaginassem a seguinte história que eu vou contar para vocês. Enquanto eu falo, vocês vão imaginar. Imagine um mendigo que é conhecido na sua cidade por vasculhar os becos, os lixões, as latas e qualquer outra coisa em busca de alguma comida para se alimentar. Até que um dia um certo homem rico chega até ele e oferece-lhe uma oportunidade de jantar em sua casa, participar da ceia da sua família. Então esse homem segue o homem rico, o homem que lhe convidou, mas quando ele chega lá, o homem, de modo estranho, senta no chão e começa a comer as migalhas que caíram no chão. Começa a comer os restos de comida que sobravam. Então o dono da casa fica meio estranho: por que esse homem faz isso? Então decide chamá-lo mais uma vez. E o homem, de novo, retorna à casa, senta no chão e come os restos que caem. Então o homem começa diariamente a ir até a casa daquele homem. Só que ele vai até lá para se alimentar de resto. Então o homem fica em dúvida: por que este homem faz isso? Por que esse mendigo que necessita de comida, que precisa de comida, não senta na minha mesa e compartilha um banquete? Para nós parece estranho, ainda mais se a gente for para aquele ditado que crente come muito. Para nós se torna mais estranho ainda. Só que o grande ponto da história, irmãos, é que esse homem, em muitas situações, se parece muito conosco. Nós nos assemelhamos a ele. Nós temos um banquete a comer, só que em muitas situações preferimos nos alimentar de migalhas, de restos. Sabe por quê? Porque em muitas situações, em muitos casos, nós somos pessoas incrédulas. Nós somos pessoas que não olham para Jesus e veem Ele como o suficiente para a nossa vida. Estamos na época do Carnaval. Carnaval não, perdão, Ano Novo. E quando você vai até alguém e pergunta o que ela espera para o Ano Novo, normalmente você escuta que espera muita prosperidade,
muito dinheiro. Que meu 2026 seja um ano de muita prosperidade. Não, você nunca vai ver uma pessoa falando, que meu 2026 seja um ano com a presença de Jesus em minha vida. Seja um ano que minha vida espiritual esteja ativa. Porque as pessoas não encaram Jesus como o suficiente para elas. Nós precisamos olhar para Jesus e ver que Ele é o suficiente que precisamos. Ele é o alimento que precisamos. Então, diante disso, eu gostaria de meditar no seguinte tema com os irmãos hoje à noite: o verdadeiro pão da vida. E a primeira verdade que o texto traz para nós, em João 6, do verso 25 a 35, é que o verdadeiro pão da vida, ele é o único que pode nos saciar. No texto que lemos, nós vemos Jesus confrontando as pessoas que o seguiam. E o motivo, precisamos voltar no contexto. Jesus aqui está sendo seguido pelas pessoas, mas o motivo que ele está sendo seguido é porque ele acabou de multiplicar pães e peixes para milhares de pessoas. E todas as pessoas olhando aquilo falaram: opa, eu vou seguir o mestre. Então as pessoas começam a segui-lo e querem até mesmo coroá-lo rei. Só que Jesus, sabendo que ainda não era o tempo dele ser coroado, dele ser mostrado às pessoas dessa forma, ele foge para o monte e os seus discípulos vão a rumo a Cafarnaum. Então, logo depois que ele fica nesse monte, os discípulos estão a rumo a Cafarnaum, ele vai em direção aos discípulos, então tem aquela passagem que ele anda sobre as águas, e de lá eles prosseguem para Cafarnaum. As pessoas que estavam seguindo, elas percebem que Jesus já não estava mais no monte. Elas falam: opa, Jesus já não está mais aqui. E eles acabam percebendo que Jesus e seus discípulos partiram para Cafarnaum. Então eles vão até Cafarnaum atrás de Jesus, e quando se encontram com Jesus, eles dizem: mestre, que bom que encontramos o Senhor. Não sabíamos onde o Senhor estava, mas que bom que o Senhor está aqui. Então Jesus vai confrontar aquelas pessoas. Ele vira para aquelas pessoas que foram até Cafarnaum atrás dele e diz o seguinte: vocês não estão atrás de mim porque vocês viram os sinais que eu fiz. Vocês estão atrás de mim por causa dos pães e dos peixes. Ou seja, o motivo de busca por Jesus não era baseado em quem Jesus era, mas em que Jesus poderia dar a eles. Aqui é mostrado que existia dois grandes problemas no coração daquelas pessoas: uma incredulidade de não crer que Jesus era suficiente para a salvação deles, e crer que Jesus não era o suficiente para a vida deles, e uma idolatria baseada nos bens materiais. As pessoas daquela época tinham muito apego às coisas materiais. Então, quando elas viram alguém que poderia fornecer comida para elas claro que queriam seguir um homem desse. Imagina a comida de graça no resto da vida. Então essas pessoas tinham uma mentalidade, um coração inclinado para os bens materiais, e por isso eles tinham uma falta de fé em Jesus. Então Jesus confronta essas pessoas. Naquela época, as pessoas não entendiam quem de fato Jesus era. Algumas pessoas interpretavam o Messias como um líder político que viria, libertaria o povo de Roma e também seria uma espécie de provedor para elas. Mas não viam que o Messias seria alguém que salvaria elas. Eles podiam achar que Jesus era um milagreiro, um simples homem que vem, faz milagres e fica por isso. Um simples profeta. Também as pessoas podiam olhar para Jesus como uma espécie de novo Moisés. Porque, se voltarmos para Êxodo, nós vamos ver que, por intermédio de Moisés, cai o maná do céu, então o povo se alimenta. Olha aquela passagem que já conhecemos. Então, quando as pessoas olham para Jesus e veem que ele multiplica pães, falaram: esse é o novo Moisés, nós temos que segui-lo. Ou seja, as pessoas sabiam, tinham uma hipótese de tudo que Jesus podia ser, mas ainda não criam que Jesus poderia ser o Salvador delas. Que Jesus era o Salvador delas. O único interesse para seguir a Jesus era por causa dos pães. Era o único motivo. Mas então Jesus ele vai confrontar essa idolatria no coração das pessoas. Aí no
27, ele diz o seguinte: trabalhem não pela comida que perece, isso é, se esforcem, se dediquem, se empenhem, não por aquilo que é passageiro, não por aquilo que logo vai acabar. Não dediquem a vida de vocês por aquilo que não tem valor nenhum e que logo acaba. Mas pelo contrário, trabalhe pelo que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Quando Jesus fala para as pessoas buscarem aquilo que não perece, Jesus não está falando para nós não trabalharmos. Jesus não quer que a gente não conquiste as nossas coisas. Muito pelo contrário, a Bíblia ensina que o trabalho é necessário, que o trabalho é uma bênção do Senhor. Então aqui Jesus não está dizendo não trabalhem, não deem atenção para a vida terrena de vocês. Mas o que Jesus quer mostrar é que o nosso principal foco, a nossa principal atenção não deve estar nas coisas deste mundo, mas naquilo que é eterno. A nossa busca pelo reino deve ser o principal. Muitos conhecem o texto de Mateus 6,33 que vai dizer: busque o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o que Jesus quer mostrar para aquelas pessoas é que por mais importante que o pão fosse, por mais importante que o alimento fosse, por mais importante que a vida espírita, por mais que a vida terrena seja importante, nosso principal motivo de busca não pode ser as coisas terrenas, mas aquilo que é eterno. Jesus quer confrontar a idolatria que existia no coração daquelas pessoas. Entretanto, irmãos, para nós vencermos, para nós buscarmos a Deus da forma como Ele quer ser buscado, uma coisa é necessária: fé. Sem a fé nós não podemos buscar isso. Antes da busca pelo reino começar com os nossos esforços, começar pela oração, começar pela leitura bíblica, começar por qualquer outra atividade, ela começa na fé. A fé ela antecede. É só através da fé que nós somos impulsionados a buscar a Deus. Sabe por quê? Porque nós temos um coração que é uma fábrica de ídolos. Se nós não cuidarmos do nosso coração, o dinheiro pode dominar, o relacionamento pode dominar, a vontade de querer ser grande pode dominar. E se nós não tivermos a fé no nome de Cristo, nós não conseguimos buscar o reino. Nós somos incapazes de buscar o reino por conta própria. Jesus, no verso 28, ele deixa bem claro o que era necessário. As pessoas vão até ele e falam: Senhor, o que devemos fazer? O que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Então Jesus responde: a obra de Deus é esta: creiam naquele que ele enviou. O trabalho é crer. O que precisamos é crer, irmãos. Crer verdadeiramente. Não tornar a fé um motivo falaciosa. Porque dizer que acredita em Deus, dizer que acredita no Senhor, qualquer um diz. A Bíblia diz que até os demônios creem e tremem diante do Senhor. Dizer que acredita em Deus não é uma fé genuína. Nós precisamos olhar para Jesus, depositar em Jesus uma fé verdadeira, uma fé genuína, uma fé que olha para Ele e fala: Senhor, eu não preciso de mais nada nesse mundo a não ser do Senhor, porque se eu tenho o Senhor, eu tenho tudo. Nós somos convidados a adorar o Senhor, independentemente do que Ele nos dá, simplesmente pelo que Ele é. É isso que nós somos convidados a fazer. A principal obra é crer no nome do Senhor.
Mas sabe qual é uma das coisas mais bonitas desse texto, irmãos? É que nós vemos que nós jamais conseguiríamos buscar isso por conta própria. Até mesmo a fé necessária para a nossa salvação não vem de nós. Ela é um dom de Deus. Até mesmo a fé, até para nós buscarmos o reino, não depende de nós. Depende de Deus vir até nós, colocar fé no nosso coração e através dessa fé buscarmos uma vida de santidade, uma vida piedosa. Diante disso, nós vemos que o verdadeiro alimento do qual nós precisamos nos alimentar, ele não é conquistado por força própria. Nós não podemos ir até lá e se alimentar deste pão por esforço nosso, sabe por quê? Porque esse pão é dado a nós. Esse verdadeiro alimento, ele é dado aos que têm fome. Ele é dado para aqueles que necessitam se alimentar. O verso 32 vai dizer: em verdade lhes digo, que não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, mas é meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. No verso 30, nós vemos mais um ato de incredulidade do povo. Após Jesus confrontar aquelas pessoas, as pessoas viram para Jesus e falam: o que você faz para que creiamos em ti? Quais são as suas obras? Isso depois de ele ter multiplicado pães e peixes. Depois de ele ter feito vários milagres, as pessoas ainda têm a vergonha de olhar para Jesus e falar: o que você faz para que creiamos em você? Quais são os teus feitos? Os nossos pais comeram maná no deserto. Então Jesus vai fazer a declaração deles: que quem dá o pão do céu é o meu Pai. Então, mais à frente, Jesus faz a grande declaração do verso 35. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Aqui Jesus mostra que Ele é o que nós mais necessitamos. Que Ele é o único que pode saciar a minha e a sua fome. E mais nada nesse mundo pode saciar. Nenhum bem material, nenhum relacionamento, nenhum ídolo pode saciar a sua fome. Somente Jesus. Somente Cristo. Mas aqui, irmãos, eu faço uma pergunta. Eu gostaria que você refletisse no seu coração e respondesse para você mesmo. Será que temos crido verdadeiramente em Jesus? Será que somos diferentes dessas pessoas? Será que estamos agindo diferente do povo que pede um sinal para Deus, para crer nele? Será que temos buscado Jesus por quem Ele é ou pelo que Ele pode nos dar? Será que temos buscado o reino de Deus e a sua justiça? Será que temos colocado no nosso coração que Jesus Ele é o suficiente para nós? Agora, na virada do ano, eu pude ouvir uma pessoa falando bem assim: eu vou passar a virada na igreja, porque assim eu vou começar bem com Deus. Mas então ela passa o resto do ano afastada do Senhor. Ela passa o resto do ano distante do Senhor, porque ela quer começar bem com Deus. Ela quer receber bênção de Deus. E ela acha que por ir no culto da virada, Deus vai abençoá-la. Será que temos tratado Jesus como um gênio da lâmpada? Onde esfregamos, e então ele sai, nos concede um desejo, pedimos e ele volta para a lâmpada, então acionamos ele de novo quando precisamos? Será que temos tratado Jesus como um gênio da lâmpada? Será que estamos vindo aqui na igreja, sentando nos nossos bancos, cantando louvor, mas o nosso coração está lá fora, preocupado com
o que eu vou comprar, com o carro zero que eu vou adquirir, com a casa que eu tenho que conquistar. Se crermos em Jesus e no seu sacrifício na cruz, onde Ele carregou o meu e o seu pecado, nós temos uma esperança de que a nossa vida não está baseada no nosso dinheiro, não está baseada nos nossos status, no nosso relacionamento, naquilo que o costume está baseado suficientemente em quem Jesus é. E só pode ser saciado por Jesus. O quanto nós temos corrido atrás de migalhas, corrido atrás daquilo que fica pelo chão, quando nós temos um banquete oferecido, uma mesa de comunhão com Deus, uma mesa de comunhão com o Pai. Será que ainda temos buscado aquelas migalhas que estão no chão, que não saciam a fome? Ou será que estamos indo até Jesus, se alimentando dele e falando: Senhor, é tudo o que eu preciso, porque o Senhor é suficiente, o Senhor é o verdadeiro alimento? Você não vai saciar a sua fome se buscar no dinheiro. Você não vai saciar a sua fome se você buscar no seu relacionamento, nos seus amigos, na casa que você quer comprar, no salário que você ganha, no trabalho que você está. Nada disso sacia a sua fome. Mas existe alguém que sacia. E quem é Ele? Ele é o Deus eterno. Ele é o Verbo que se fez carne. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o Cristo. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Deus Criador. Ele é o Bom Pastor. Ele é o Mediador. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, o caminho, a verdade, a vida, a água da vida. Ele é o verdadeiro alimento. Ele é Jesus. Que hoje, ao tomarmos a ceia do Senhor, possamos lembrar do seu sacrifício na cruz. Lembrando que é dito no verso 54: todo aquele que come da minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Que esse ano de 2026, irmãos, seja um ano de busca incessante por Cristo. Não baseado no que Ele pode te dar, mas baseado em quem Jesus é. Deus. Só assim seremos saciados. Que possamos sentar à mesa com Ele e não nos alimentar de migalhas, mas nos alimentar do pão da vida. Quem é esse pão? Os irmãos podem falar? Jesus. Isso é verdadeiro. Quando você abaixa a sua cabeça e fazer uma oração ao Senhor, falando: Senhor, o que eu mais preciso desse mundo não é as coisas materiais. O que eu mais preciso desse mundo não é do dinheiro, não é dos bens que eu posso adquirir, não é daquilo que eu acho que vai saciar a minha fome, mas é baseado suficientemente no Senhor, meu Pai. Meu Deus, obrigado, meu Pai, por ter enviado o seu Filho Jesus. Obrigado, meu Pai, por ter nos dado o pão da vida, aquele que pode verdadeiramente saciar. Nós vemos diversos exemplos na Bíblia, meu Pai, de homens que tentaram buscar fora do Senhor, mas o resultado foi o mesmo. Nenhum deles obteve o que quis. Tentaram buscar, meu Pai, na fama, no dinheiro, em mulheres, em relacionamento, em tudo que eles podiam alcançar. Mas aqui o Senhor mostra que o verdadeiro pão não pode ser alcançado por nós. Não depende de nós, por isso o Senhor dá este pão. Por isso o Senhor vem até nós. O Senhor, meu Pai, envia o seu Filho para que Ele pudesse morrer por nós e nos libertar, meu Pai, nos saciar. Nesse momento, meu Pai, que possamos confessar ao Senhor que nós não te adoramos pelo que o Senhor faz, mas te adoramos pelo quem o Senhor é. E o Senhor é suficientemente bom.
o nosso Salvador.